Vamos ver o que está revelado aqui no livro de Gálatas, capítulo 2, versículo 14. Mas, quando vi que não andava bem e direitamente, conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro, na presença de todos: se tu, sendo judeu, vive como gentil e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeu? Observem a atitude de Paulo aqui diante de Pedro. Quem era Pedro? Ah, não, ninguém pode repreender Pedro, não. Porque Pedro é o ancião da igreja de Jerusalém, dos irmãos que estão em Cristo na cidade de Jerusalém. Pedro é o ancião, é o mais experiente, aquele que tem a maturidade do conhecimento, porque andou com Cristo, viveu com Cristo. Mas Paulo não observou isso. Paulo, ele teve uma atitude de corrigir, repreender Pedro. Sabe por quê? O texto vai dizer por quê. O texto vai dizer a causa por qual motivo Paulo repreendeu Pedro diante de todos os judeus. Paulo não teve constrangimento de repreender Pedro. Paulo não estava subjugado na autoridade de nenhum líder. Paulo estava subjugado a Cristo pelo Evangelho. A autoridade que nós temos que estar subjugado é a de Cristo. E eu quero que você entenda o motivo que levou Paulo a tomar a atitude de corrigir Pedro. O texto vai dizer, versículo 14, do capítulo 2 da carta de Paulo aos Gálatas. Olha o que o texto diz. Mas, quando vi que não andavam bem e direitamente conforme a verdade do Evangelho. Esse foi o motivo que levou Paulo a repreender e corrigir Pedro. Porque Pedro não estava se procedendo dentro do entendimento da direção do Evangelho. Paulo não estava aqui se preocupando com a vida pessoal de Pedro. Paulo corrigiu Pedro porque ele viu Pedro sair da verdade do Evangelho, se deixar de simular. Não estava corretamente na verdade do Evangelho. Sabe o que isso me ensina e ensina para você, se quer viver com a tua vida santificada em Cristo? Que primeiro, eu e você devemos estar prudentemente com a nossa vida pelos princípios e os valores da verdade do Evangelho que Cristo nos ensinou. E se a gente vê alguém que esteja com entendimento, comportamento, com princípios e valores que não é o do Evangelho, nós temos a obrigação de corrigir essa pessoa, de instruir essa pessoa, porque esse é o amor cristão, é zelar pela fé e ajudar os irmãos a não se perder da fé, zelar pela vida do irmão na fé, no Evangelho, porque se o irmão se desviar do Evangelho, ele se perde de Deus, irmão. Não há quem possa ser salvo e estar em Deus se não for pelo Evangelho. Alguém pode até crer no Evangelho, estar no Evangelho, se comportar na direção do Evangelho, mas pode se perder do Evangelho. E é isso que Paulo vai dizer. Você pode crer no Evangelho, pode estar no Evangelho, mas se você não permanecer no Evangelho, você não pode se salvar. 1 Coríntios 15, versículo 1 e 2. Paulo vai advertir isso aos coríntios.
Então a nossa vida, irmão, de prudência, de cuidado, é se manter com entendimento no Evangelho. Ninguém pode crer em Jesus, ninguém pode estar em Jesus, se não for pelo Evangelho. Porque o Evangelho nos leva a Cristo, nos dá a esperança que Cristo nos fez. A esperança do Evangelho é a que Cristo nos fez. Então, é importante a gente ter cuidado da nossa vida no Evangelho, e estar orientando os irmãos, corrigindo os irmãos, instruindo os irmãos pelo Evangelho. Foi o motivo pelo qual Pedro foi repreendido por Paulo. Porque o texto vai dizer que Paulo, quando percebe, olha para aí, a observação de Paulo. Paulo, quando percebe que Pedro não andava bem, e nem direitamente, não era pelos valores de igreja, não era pelos princípios de igreja, não era por tradição de igreja, não era por usos e costumes de igreja. O texto vai dizer que quando Paulo viu que Pedro não andava bem, e nem direitamente, pela verdade do Evangelho, foi aí que Paulo tomou a atitude de corrigir Pedro, advertindo Pedro, porque Pedro não estava dentro do princípio da verdade do Evangelho, naquele comportamento que ele tomou. Então nós, como cristãos em Cristo, nós temos o dever de priorizar a nossa vida no Evangelho. E temos a obrigação de estar corrigindo, advertindo, orientando os irmãos quando estão fora do princípio do Evangelho. Eis o motivo pelo qual a minha atitude de pregar a verdade do Evangelho me leva a aborrecer os que estão fora do Evangelho. Estão dentro de igrejas evangélicas, mas estão fora do Evangelho. E quando eu corrijo, repreendo e reprovo o que eles vivem, praticam e entendem dentro das igrejas evangélicas, eu não agrado. Porque uma pessoa que vive uma vida crendo que tem que buscar a Deus dentro de um ambiente igreja, quando a pessoa entende que esse ambiente igreja é um lugar místico, onde Deus habita, é um santuário, onde está o altar, que Deus está ali para falar com o povo, quando alguém entende que tem que ir para esse lugar para adorar a Deus, está fora da verdade do Evangelho. Tem que ser corrigido, sim. Tem que ser reprovado esse entendimento, porque está fora da verdade do Evangelho. Não é o direito nem o correto que o Evangelho ensina essa ideia. Portaria. Tudo bem, dona Regina? Tem não, dona Regina. Nada. Está entendendo? Nós temos, irmãos, o dever, como cristão, amar o nosso irmão, amar o próximo, amar o irmão, é ter cuidado do irmão que está em Deus para não se desviar, ensiná-lo, corrigi-lo com a verdade do Evangelho. Amar o próximo, que ainda não conhece a Cristo, é levar o conhecimento de Cristo para o próximo, que é pregar o Evangelho. Mas o Evangelho de Cristo, que hoje está sendo corrompido, deturpado, falsificado, estão adicionando e acrescentando coisas ao Evangelho. Estão tirando o Evangelho e colocando outros meios, princípios e valores. E nós temos que condenar, repreender, denunciar, irmão, reprovar os que pregam essas mentiras. E nós nos calamos, porque nós estamos sendo convenientes. E nós estamos se deixando apostatar da fé, porque estamos seguindo uma direção que não é a verdade do Evangelho. Estamos vivendo uma vida de fé em Deus que não é pela verdade do Evangelho. Estamos vivendo uma vida de consagrado, de obra, de vida com Deus que não é pela verdade do Evangelho. Estamos crendo numa salvação que não é pelo Evangelho. E aí, irmão? Então nós temos que ter o dever, irmãos, de se manter como ministro de Cristo, pregador do Evangelho.
não de mensagens de igrejas evangélicas, pregador do evangelho, compromissado com o evangelho, fazendo a obra de Deus, que é pregar Jesus. Essa é a obra de Deus. A obra de Deus é anunciar Cristo ao mundo e crer nele, estar nele. Essa é a obra de Deus. Não é fazer obra de igreja como obra de Deus. Então, meus amados irmãos, foi o motivo pelo qual Pedro foi repreendido por Paulo diretamente. Paulo não teve medinho, não. Paulo não teve nenhuma dificuldade, não. Paulo se manteve fiel a Cristo pelo Evangelho. E quem não está no Evangelho tem que ser repreendido e corrigido, irmão. Isso é amor, zelo. Porque se o indivíduo tiver numa vida de fé em Deus, se não for pelo entendimento do Evangelho, essa fé é vã. Pois não, Nação? Ainda está aqui. Tá bom, obrigado. Nada.